Bom, agora eu vou dar a introdução aos solos geométricos. Os solos geométricos são regiões do espaço limitados por uma superfície fechada. Eles podem ser poliedros, se só tiverem superfícies planas, como é o caso do cubo, ou não poliedros, se tiverem superfícies planas, curvas ou apenas curvas, que é no caso da esfera. Bom, agora eu vou explicar o que são faces, vértices e arestas. Bem, nos solos geométricos, as partes planas são as faces. A interseção de duas faces é chamada de aresta. O ponto comum a três ou mais arestas é o vértice e o lado inferior da figura é chamado de base. Bem, agora eu vou fazer a demonstração. Toda essa parte preta é a face, esta linha é a aresta. E esses pontos que conectam a aresta uma a outra são os vértices. Bom, agora eu vou explicar a relação de Euler. A relação criada pelo matemático suíço Leonard Euler possui extrema importância na determinação de número de arestas, vértices e faces de qualquer poliedro convexo e alguns não convexos. Bom, essa relação permite que os cálculos sejam realizados no intuito de determinarmos o número de elementos de um poliedro. Por exemplo, temos aqui que V mais F é igual a A mais 2. Essa aqui foi a forma antiga, então que foi A foi substituído para cá, de negativo para cá positivo. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos de planificação de corpos redondos. Temos aqui a esfera, o cone e o cilindro. E esses são alguns exemplos de planificação de sólidos geométricos. Esse é o cubo, a pirâmide de base quadricular e esse é o prisma. Bom, e agora eu irei demonstrar a fórmula volumétrica do cálculo do cilindro, que é V é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h, que no caso h vai ser a altura do cilindro. Agora eu vou explicar sobre o cálculo da área do prisma. Bom, não importa se o prisma é regular ou não, se ele é um prisma reto ou oblíquo. O cálculo do seu volume sempre será obtido multiplicando o valor da área da sua base pela sua altura. Bom, e essa aqui é a fórmula do cálculo do prisma, que é o valor da sua base, da área da sua base, multiplicado pela sua altura. Bem, agora eu irei fazer a demonstração de algumas fórmulas envolvendo corpos redondos e poliedros. Bem, de corpos redondos eu estaria usando a fórmula de cilindro, que é volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. E em relação ao poliedro, eu estaria utilizando a pirâmide de base quadricular, que é volume igual a área da base vezes altura dividido por 3. Para isso, eu estaria utilizando uma pirâmide de base quadricular e um cilindro feito de acrílico. E que devido a isso, a sua espessura provavelmente não tenha a mesma capacidade do cálculo. Como também estarei conferindo no... Bem, agora iremos fazer a medição do poliedro e do corpo redondo. Bem, para o cálculo do corpo redondo, precisaremos do seu raio e de sua altura. Vamos ver. O diâmetro do círculo é de 11 centímetros, então logo seu raio será 5,5. Bem, agora irei fazer o cálculo do volume do cilindro. A fórmula utilizada será volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Bem, a altura do cilindro utilizado foi de 11 centímetros e o seu raio foi de 5,5 centímetros. Agora vamos lá. Volume é igual a 3,14 vezes raio ao quadrado, que é igual a 30,25, vezes a altura, que é 11. Volume será igual a 1044,8 centímetros cúbicos. E como sabemos, o centímetro cúbico é o que equivale a 1 ml. Então, o volume será igual a 1044,8 ml.
Bem, agora vamos encher o recipiente para que possamos conferir. Como eu já havia falado, devido à espessura do recipiente, não será possível que o líquido seja igual com cálculo. Vai ficar. Ah, tá, foco, tá. Deu. Pode ir. Bem, agora vamos ver a medida da altura. A altura deste poliedro é de 17 centímetros. Bem, e para a base temos que calcular a sua área. Então, como todos sabemos, a área de um quadrado é lado vezes lado. – 9,5 centímetros. Bem, após fazermos as medidas, iremos ver que a altura é 17 centímetros. Área da base, como se calcula a área da base? Como podemos ver, foi um quadrado. Então, o lado do quadrado deu 9,5. E 9,5 vezes 9,5 é igual a 90,25. Para calcularmos o volume, a fórmula utilizada será volume igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Bem, então vamos começar. Área da base, 90,25. Meti mesmo. 90,25 vezes a altura, que é 17 centímetros, dividido por 3. Bem, 90,25 vezes 17 é igual a 1.534,25. Tudo isso dividido por 3, que é igual a 511,41 centímetros cúbicos. E como sabemos, o centímetro cúbico é o que equivale a 1 ml. Então será igual a 511,41 ml. Bem, agora vamos encher o recipiente para ver se o nosso cálculo está realmente correto. Bem, após ter enchido o recipiente, irei utilizar o tubo de medição para conferir. E como eu havia falado no começo, provavelmente não dê o exato valor, devido à espessura do material. Como podemos ver, apenas 400 ml. Isso se dá também devido que ficou uma parte dentro do recipiente e não pôde sair.
Bom, agora eu vou fazer a resolução da questão do Enem de 2010, que é a questão 179. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cubo, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor mede 8. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de A. 12 cm3, B. 64 cm3, C. 96 cm3, D. 1.216 cm3 ou E. 1.728 cm3. Dos dados anunciados na questão, ele diz que a aresta do cubo maior é igual a 12 centímetros. Como sabemos, o cálculo do volume é lado vezes altura. Esse é o cálculo do volume do cubo. Então irá ficar 12 elevado ao cubo. E ele dá também que a aresta do cubo menor é igual a 8 centímetros. Então, da mesma forma do número, irá ficar 8 ao cubo. Então, para calcular o tanto de madeira que foi utilizado, o cálculo será 12 elevado ao cubo menos 8 elevado ao cubo. No total, esse valor irá dar 1.216 centímetros cúbicos. Para obter esse valor final, você ou pode diminuir logo, ou transformar os dois em volume e fazer a subtração, que vai dar esse valor, 1.216 centímetros cúbicos, que foi o total de madeira utilizada para confeccionar o... Bom, agora irei explicar mais aprofundado o que são poliedros e corpos redondos. Poliedros, por exemplo, um prisma é um poliedro com duas faces congruentes paralelas, cujas demais faces são paralelogramas. Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas bases. Os corpos redondos são tidos também como um sólido geométrico, formado por uma superfície curva contínua, cujos pontos estão equidistantes de um outro fixo interior chamado de centro.